Vamos lá? João 5, de 1 a 9. João 5, de 1 a 9. Nossa, um capotou lá atrás. Meu Deus, isso que é vontade de ir para a sala. Rolaram dois lá. Vamos lá, vamos ficar de pé, por favor, para despertar. Vamos todos lermos. Passadas essas coisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas talvez aqui no nosso meio estejam iguais, ou até pior do que esse paralítico ali, à beira da bênção e não consegue receber a bênção. No endereço, Deus, terrível, endereço de derrotas, de fracassos. Como estava esse homem, Pai? Como estava esse paralítico? Mas hoje, Pai, o Senhor vai mudar muitas histórias aqui. O Senhor vai mudar muitos endereços, eu tenho certeza. Que o teu povo possa receber essa palavra. Primeiro eu peço a Ti, Deus, que ela seja agradável ao Senhor. E depois que o Senhor esteja derramando bênção sobre a igreja. Fale com cada uma dessas pessoas de forma distintas, Pai. Todos são seus filhos, estão à busca aqui, buscando o Senhor, Pai. Que eles possam sentir a presença viva do Senhor nesse local, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, meus irmãos. É um texto bem conhecido. E eu quero rotular esse estudo de hoje de mudando de endereço. Mudando de endereço. Aqui conta a história de um paralítico que estava à beira de um tanque lá, Betesda, e há 38 anos ele esperava a bênção e nunca conseguia. Porque a bênção só vinha através do anjo quando ele movimentava as águas e aquele primeiro que entrasse dentro do tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas ele, por ser um paralítico, ele não podia andar, tinha que ficar esperando alguém para carregá-lo e colocar no tanque. E é só a título de curiosidade, quando a gente fala tanque, nós pensamos num poço, né? Algo não muito grande. Mas eu tive o privilégio de ir lá e olhar esse tanque, ver esse tanque. Ele é mais ou menos da largura desse altar aqui, e do comprimento desse altar e da largura, no mínimo o dobro disso daqui. Quando a gente fala tanque, pensa que é um poço, mas é algo imenso, e mais de 15 metros de profundidade. Para você chegar lá embaixo, você tem que descer tipo numa escada caracol, assim, vai descendo, é um troço monstruoso. Então é algo muito grande. E esse homem estava ali sempre, na expectativa, durante 38 anos, de entrar, ser o primeiro para entrar naquela água ali, quando ela se movimentasse, e ser curado. Mas até a vinda de Jesus ao encontro dele, ele não teve sucesso nessa situação. Pelo contrário, eu tenho certeza que ele ficou frustrado muitas vezes. Vocês imaginam viver 38 anos no mesmo lugar, dia a dia, dia após dia, buscando uma cura e não conseguindo, olhando a mesma coisa todos os dias, vendo pessoas sofrendo,
vendo algo acontecer que ele gostaria que acontecesse com ele e não estava acontecendo. Era o endereço que ele tinha da paralisia, da frustração, da falta de cuidado para com ele, porque as pessoas queriam saber mais dela e resolver o problema dela, esquecia da vida dele, não queria nem saber que ele existia. Então, quantas pessoas hoje não vivem a mesma situação, não vivem no endereço complicado, no endereço ruim, presos, às vezes emocional e espiritualmente, às vezes no endereço da dor, pessoa que passa uma dor, não digo nem física, mas às vezes uma dor emocional, que ela nunca se cura, ela nunca sara. Talvez no endereço da espera, sonho que nunca chega. Pessoas que têm sonho esperando aquelas coisas acontecerem e não acontece. Endereço da paralisia, essa pessoa está ali estática, nunca progride. Fica sempre no mesmo lugar, por mais que tente andar, por mais que tente fazer alguma coisa, não consegue. Endereço da solidão, às vezes a pessoa é rodeada de gente, mas totalmente vazias por dentro. Solidão era o que tinha aquele rapaz. Mas quando Jesus chega, ele não só cura, mas ele muda o nosso endereço. Aquele endereço que era terrível, solidão, tristeza, decepção, passa a ter um novo endereço e um novo CEP, inclusive. Com Cristo mudamos o endereço. E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero levar em consideração os endereços que aquele paralítico ali estava. E a mudança que houve. Então vamos ver algumas mudanças desse paralítico e colocar em prática na nossa vida. Vamos tomar posse. Que você tome posse dessa palavra de hoje. É uma palavra para você agarrar e falar assim, não, eu vou fazer isso. Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Eu vou tomar posse. Primeira situação que nós vemos aqui, aquele homem no versículo 5, diz que ele estava ali já há 38 anos, ele não podia andar, ele não podia caminhar, ele dependia dos outros para tudo, ele estava preso numa maca, estava preso numa cama, ele não saía daquele lugar. Por mais que ele tivesse sonhos, apenas ele tinha sonhos, expectativas, mas nenhuma realização. A situação daquela pessoa estava muito complicada, porque ela estava paralisada, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quantas pessoas hoje não estão paralisadas também, presas a determinadas situações, escravas de determinadas situações, talvez escravas das drogas. Pessoas que às vezes se envolvem com drogas, elas querem se levantar, mas volta a cair. Querem se levantar, faz tratamento, volta. Eu conheço uma pessoa que já foi internada mais de 23 vezes. Ela tenta, mas não consegue. Talvez pessoas que estejam presas à bebida, nesse vício terrível, alcoólatra. Talvez pessoas, não precisa levantar a mão não, que estejam presas à pornografia. Não sabe mais viver sem ver uma pornografia, sem participar, não sei nem o quê. Não conseguem. E mais, eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando você começa a ver por estudos já feitos, quando você começa a se envolver com pornografia, quanto mais você se envolve, mais você quer algo maior, mais violento. Então isso é um vício, isso é uma doença. Talvez você esteja paralisado com a pornografia. Casamentos paralisados, brigas constantes, não cresce em nada. Pessoas sem motivação para estudar, você jovem, não tem motivação para estudar, só quer ficar parado porque está paralisado. Não sonha em trabalhar, não tem sonhos. Eu hoje fiz um comentário aqui na parte da manhã, na sala, como que é admissível jovens de 30, 35 anos, viver em casa às custas do pai e da mãe, não tem trabalho, fica na frente do computador brincando de joguinho o dia todo, dorme 2 horas da manhã, vai acordar 1 hora da tarde. Ô pai, ô mãe, se seu filho está assim, culpado ele é, mas você também tem culpa. Você também tem culpa. Põe ele para trabalhar. Comece a cobrar dele determinadas posturas. Porque quem é responsável por ele, enquanto ele estiver na sua casa, são vocês, pais. E muitos pais ficam passando a mão na cabeça de uns marmanjões desse. Não, é meu filhinho. Larga seu filho.
Deixa ele viver a vida dele, deixa ele às vezes quebrar a cara, que precisa aprender com a vida. Você não vai estar junto com ele o tempo todo. Um dia nós vamos morrer, nossos filhos vão ficar, que é a tendência natural. E como que ele vai ficar? Meu pai morreu, não sei o que eu vou fazer. Você está sendo culpado por muitas coisas que estão acontecendo com seus filhos. Quer trazê-lo sempre debaixo do braço? Não, tem que defender, é evidente. Mas chega um momento, algumas situações, que você tem que fazer algumas cobranças. Essa situação, o que aconteceu? Aquele homem estava paralisado. No versículo 8, quando Jesus o encontrou, Jesus mudou a condição dele. Mandou, levanta e anda. Levanta e anda. Eu quero dizer que Jesus pode mudar o endereço dessa paralisia que muitos estão tendo. Levanta e anda, é o que o Senhor está falando. O Senhor quer mudar de endereço. É como se alguém num leito hospitalar. Eu já fiquei na CTI, no UTI. Você às vezes não pode andar, está todo cheio de troço lá, e não pode se locomover, só recebendo remédio, e você nem sabe se você vai sobreviver, mas quando você sai dali curado, você sente aquele alívio. É como se realmente você tivesse levantado, começado a andar e tendo uma nova vida. O Senhor pode trazer isso para nós. Onde a vida parou, Jesus faz andar. Aquele paralítico estava com a vida parada. Jesus mandou ele levantar e andar. E era o endereço daquele paralítico, era o endereço da paralisia. Ele teve um novo endereço. O endereço da paralisia começou a ter um novo endereço para a caminhada com Jesus. Caminhar em vitória. Talvez você esteja paralisado por muitas coisas, mas o Senhor está falando, levanta, começa a andar. Larga isso. Você tem vitória, eu tenho vitória para você. Então não fica preso nessa situação não. Confie em mim, para que você tenha vitória. E foi aquilo que aquele paralítico fez. Ele levantou, atendeu a determinação do Senhor e mudou completamente o endereço dele. Da paralisia para a vitória, que ele passou a andar, ele passou a dar testemunho. Primeira mudança de endereço. A segunda, o paralítico esperava o movimento das águas, versículo 7. As pessoas só eram curadas se a água fosse movimentada. É o que diz a palavra. Quando a água fosse movimentada, a pessoa, só tinha só uma que era curada por vez. Ela entrava, o primeiro que entrasse, era curado. Então dependia de um quando, que nunca chegou para esse paralítico. Quando a água se movimentar, eu vou lá, vou tentar ser o primeiro e vou entrar. Esse quando demorou 38 anos e não resolveu o problema dele. Muitas pessoas hoje estão dizendo, um dia eu vou mudar quando as coisas melhorarem. Quando melhorar, eu vou fazer isso. E normalmente, aqueles que são mais cheinhos, sempre tem uma segunda-feira, né? Quando chegar segunda-feira eu vou começar a fazer uma dieta. Quando chegar isso eu vou fazer isso. E nunca faz. Sempre tem um quando. Quando melhorar de vida, eu vou fazer isso. Quando acontecer essa situação, eu vou fazer isso. Sempre condicionado a um quando. Quando melhorar para mim, eu vou começar a servir a Deus. Quantas pessoas estão falando isso? Quando tiver uma melhora, não, quando sobrar tempo, eu vou servir a Deus. Meu irmão, você está dando o resto seu para Deus. Você tem que dar o principal, a prioridade, a primícia é do Senhor. Eu não estou falando de igreja aqui não, meu irmão. Estou falando de Deus. Nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. E tem pessoas que nem o pior dela está dando para Deus, que nem procura. Só vem na igreja e acha que está tudo bem. Não é por esse caminho. Então, quando eu tiver tempo, eu vou servir a Deus. Quando tiver dinheiro, eu vou ser feliz, eu vou investir. Meu irmão, minha irmã, dinheiro é bom. Mas ele não é a solução de tudo, não. Dinheiro ajuda bastante. Mas quantas pessoas que não têm recurso nenhum, não tem nem 1% do que você tem, e vive feliz, tem saúde. Tem pessoas que estão sobrando dinheiro, não sabe o que fazer, mas não pode comer, porque não pode comer determinado tipo de alimento. Não pode se locomover, não pode viajar com toda a fortuna que essa pessoa tem. Porque não pode se locomover, tem problema disso, problema daquilo, tem que andar com um tubo de oxigênio, tem que andar com... Não vive. E essa semana, eu ouvi uma história muito interessante de um garoto que encontrou outro no shopping, 2 garotos da mesma idade. E um muito rico,
cheio de presente, o pai comprou naquela semana para ele, encontrou com um garotinho muito pobre no shopping. E aí o pai daquele menino ficou condoído da situação difícil daquela criança que não podia ter nada, pediu o filho, falou assim, dá alguns presentes seu para ele. E ele pegou e deu, com todo carinho. E aí aquele menininho ficou todo satisfeito, o que não tinha condições de nada. E quando chegou em casa, ele falou, pai, como que eu gostaria de ser esse menino? Ele tem tudo, ele tem tudo. E eu não tenho nada. Eu tive que receber esse presente dele. Se eu tive esse brinquedo agora, foi porque ele me deu. Na semana seguinte, o pai desse menino descobriu onde que o menino pobre morava. Chegou lá com um carro abarrotado de presentes, de roupa, de tudo. Tudo vinculado ao filho dele. Chegou lá e entregou para a outra criança. E ela ficou extasiada. Não, isso tudo é para mim, é. Mas por quê? O que aconteceu? Aí o pai do menino falou assim, meu filho morreu. Ele estava com a doença terminal. Ele estava com a doença já com pré-definição de quando ele iria falecer. E ele faleceu. E aí o garotinho que falou, eu gostaria de ser aquela criança, eu gostaria de ser aquele meu amiguinho. Ele viu assim, como que pode? Eu querendo ser ele, ele morreu, hoje eu estou com tudo dele aqui, estou com saúde, estou bem, estou com a minha família. E ele não tem mais, o pai não tem mais o filho foi para junto do Senhor e acabou. Quantas vezes nós ficamos olhando para uma pessoa, eu gostaria de ser aquela pessoa, mas você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que ela está sofrendo. Então, se Deus deu essa condição para você, use-a para o reino dela, para o reino dele. Não fique quando a coisa melhorar, quando eu tiver tempo, esse quando, às vezes pode não chegar. E acontecer igual esse garotinho, Deus levá-lo. Então, meu irmão, Jesus é o hoje de Deus, não tem quando não. Ele não muda amanhã, ele muda agora, ele muda hoje. Então, deixa esse quando para lá. É hoje, meu irmão. Essa mudança é hoje, essa mudança de endereço é hoje, em nome de Jesus. Jesus mostra que o milagre não depende de tanque, depende dele. Ali, aquele paralítico estava na dependência de alguém levar ele para o tanque, que a água se movimentasse, que ele entrasse no tanque ali, que ele fosse o primeiro. Nada disso depende. Quando Jesus está, não depende de nenhuma circunstância, depende apenas dele. Então nós temos que nos agarrar a ele. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Quem espera no tanque perde tempo. Quem crê em Jesus recebe o milagre. Você tem esperado, você tem ficado ali atônito, você tem esperando cair do céu. Não! Não faz isso não. Creia em Jesus e receba o milagre, receba essa mudança de endereço. O endereço da espera, que era daquele paralítico, o endereço da espera, que pode ser de muitos irmãos aqui, vai mudar para o agir de Deus. O agir de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai mudar de endereço. Outra situação aqui, ainda no versículo 7. O paralítico dizia, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele não podia caminhar sozinho, ele dependia de terceiro. Ele estava cercado de pessoas, porque ali uma multidão ficava naquele tanque. Pessoas querendo ser curadas, outros curiosos. Pessoas que talvez ajudando outros enfermos. Então eles ficavam ali naquele tanque ali. Muitas pessoas ficavam naquele tanque ali. Mas só que ninguém o ajudava. Ele estava cercado de pessoas, mas ninguém o ajudando. E o que acontece hoje conosco? Principalmente nos dias atuais. Quantas pessoas aqui, no nosso meio, eu digo isso agora, tem milhares e milhares de amigos na internet, seguidores, pessoas te dando like, te elogiando, de isso e aquilo, mas você nem as conhece pessoalmente. Talvez quando você precisar ou já precisou, nem se lembra de você, nem sabe que você existe. Cercado de pessoas, mas sem ninguém ao redor, ao mesmo tempo. Porque ninguém te conhece. Hoje em dia, essa amizade virtual, gente, está acabando com famílias, está acabando com pessoas. Eu, às vezes, saio com a minha esposa, uma coisa que nós já combinamos na nossa família. Nós vamos sair em família, esquece o telefone. Pode até levar, por alguma emergência. Mas quando nós nos sentamos à mesa para conversar, é para conversar, para bater papo, falar fiado, se for o caso, até discutir, tá? Mas sem telefone. Às vezes a gente sai e fica olhando no restaurante.
Senta uma família lá, 5 pessoas. Pega o telefone, várias vezes. Carla, olha só, a Carla é mais, ela presta mais, mulher presta mais atenção do que homem. Eu sou voado. Ela, Francisco, olha lá. Vou fazer o quê, Carla? Olha a família como é que está. Todos eles lá teclando. Gente, isso é um absurdo. Não existe mais relacionamento pessoal. A maioria dos relacionamentos agora são virtuais. São virtuais. Aquele homem estava cercado de pessoas ali naquele tanque, mas não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Hoje em dia, em nome de Jesus, aqui na nossa igreja não acontece isso, em nome de Jesus. Vamos nos policiar. Por isso que a gente insiste, façam célula, porque na célula é um agrupamento durante a semana. Aquilo ali faz bem para as pessoas. É o encontro entre os irmãos. Aqui na igreja também é bom. Essa mudança de horário para 6 horas está sendo excelente, sabe por quê? Nós vamos ter mais um pouco de tempo depois do culto para ficar conversando ali, jogando conversa fora. Para você conhecer mais membros da igreja, para você trocar uma ideia, vai esquecer o celular. Aquele homem estava cheio de pessoas em volta, mas ninguém o ajudava. Ninguém dava a mão quando ele precisava. Quantas famílias hoje estão abandonando os pais, os idosos? Gente, é um absurdo. Os nossos pais nos criaram, eles cuidaram de nós. E às vezes, quando chega na idade que eles estão mais avançados, nós esquecemos deles. Colocamos como se fosse um entrave para nós. Em nome de Jesus, não faz isso não. Porque um dia você vai ser idoso. Não estou rogando praga em vocês não, tá? Mas um dia nós vamos ser idosos também. E aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Cuidem bem daquele que cuidou bem de você. Ah, mas meu pai era um carrasco, não importa. Você hoje é um cristão, você vai fazer diferença na vida dele. Não é porque ele te tratou mal, você vai tratar mal, não. Não é isso não. Quantos jovens hoje vivem em casas cheias de pessoas, mas estão sozinhos. Pessoas não conversam com esses jovens. Pessoas não orientam mais eles. Espera que a internet oriente. Colega de faculdade, colega de escola, amigo de trabalho. Isso não é orientação sadia, meu irmão. A orientação sadia está em você como pai, como mãe, como um irmão mais velho, para orientar essas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo ele cercado de um mundo de pessoas, ninguém o ajudava. Mas quando Jesus chegou, ele mostra que ele sozinho basta. Ele sozinho é a solução. Então, meu irmão, se você tem procurado ajuda nas pessoas, se você tem procurado ajuda em pessoas influentes, em pessoas que você acha que pode resolver seu problema, você pode se frustrar. Aquele homem, eu tenho certeza que ele estava frustrado, porque há 38 anos ele estava ali. E olha uma observação aqui que talvez poucos percebam. Quando Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? Se sou eu no lugar dele, 38, claro, Jesus, agora. O cara foi reclamar. Jesus, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me carrega, ninguém... Você vê como é que ele estava, o emocional dele estava arrebentado. Ele começou a reclamar com Jesus, ao invés de falar, não, eu quero. Talvez você esteja assim também. Decepcionado com pessoas, achando que ela poderia ter te ajudado. Esquece, meu irmão. Que infelizmente... Hoje a maioria das pessoas é a lei do cão, dente por dente, olho por olho, eles sozinhos, acabou, não quer nem saber, se pode ser seu amigo, muitas vezes te atropela, te trai, para chegar lá na frente, não quer saber de você não. Agora Jesus não, quando ele vem, quando ele entra em cena, ele transforma tudo, oh Senhor, ele é maravilhoso. Ele transformou a vida daquela pessoa lá, daquele aleijado, daquele paralítico, da solidão para a comunhão. Aquele homem estava sozinho. Mas quando Jesus o encontrou, ele passou a ter comunhão. Nem que tenha sido só com Jesus, mas ele sabia que tinha algo muito superior a toda aquela multidão que o cercava. Quando falta alguém, Jesus é esse alguém que não falta. Quando falta alguém na sua vida, Jesus é esse alguém que vai suprir essa falta que você acha dessas pessoas. Porque se essa pessoa não está respondendo aquilo que você está esperando, é porque ela nunca foi sua amiga. Talvez só por interesse. Mas agora, o Deus que eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré, Ele não vai te decepcionar. Se essa pessoa faltou, Ele não vai faltar. E nunca faltou.
Nós que muitas vezes desprezamos Ele. Então, da mudança de endereço, da solidão para o endereço da comunhão. Outra mudança que nós vemos aqui na vida dessa pessoa. A vida daquele homem era marcada por frustrações. Se você olhar no versículo 7, sempre chegava alguém na frente dele e ele era preterido. Ele ficava lá para trás, porque ele era paralítico, ele não podia andar. Sempre superado pelos outros que estavam ali ao redor dele. 38 anos sendo superado pelos outros. Eu não sei quanto tempo você está sendo preterido. Quanto tempo você está sendo superado pelas pessoas que às vezes você pensa que você vai entrar e chega ali na boquinha. Igual, por exemplo, ele estava ali perto do tanque. Faltava poucos metros para entrar no tanque, mas ele não conseguia. Talvez falta pouca coisa para você atingir esse objetivo. Mas vem alguém na frente e passa na sua frente. Vem alguém e passa na sua frente. Talvez seja um concurso que você está fazendo. Eu não sei, creio que tem muitas pessoas fazendo concurso aqui. Sempre você fica em segundo, terceiro, quarto, você nunca é o primeiro. Nunca. Gente que muitas vezes tenta mudar de vida, mas cai no pecado. Volta a cometer aquelas situações ruins e saem derrotadas. Pessoas que sempre falam, comigo nada dá certo. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Com você dá certo sim, porque Jesus está na sua vida. Então, aonde tem Jesus, a coisa dá certo. Para de falar que comigo nada dá certo, vai começar a dar certo a partir de hoje, a partir de agora, porque você tem um Deus que você serve, e vai mudar esse endereço seu. Jesus é especialista em transformar derrotados em vencedores. Se você até hoje só sofreu derrota, Jesus vai entrar nessa causa e essa derrota vai ser começada a transformar em vitória para a honra e glória do Senhor. Jesus inverte a história. Quem sempre perdia agora vai começar a vencer. Vai começar a vencer. Hoje com Jesus os últimos serão os primeiros. Você sempre andou lá na rabada, mas agora você vai ser cabeça em nome de Jesus. Com Cristo, quem sempre perdeu, sempre agora com Ele irá vencer. Então você vai ter uma mudança de endereço, da derrota para o endereço da vitória. Você sempre foi um derrotado, aquele homem, 38 anos, vivendo em derrotas. Mas quando Jesus apareceu na vida dele, a situação mudou. Eu creio que aqui, se não todos, maioria, já aceitou Jesus, já recebeu Jesus, mas e daí? Só isso é suficiente? Tem muito mais, meu irmão. Andar com Jesus é muito mais do que só vir na igreja. É ter comunhão, é ter intimidade, é ouvir a voz dEle, é seguir as orientações, os ensinamentos dEle. Aí sim vai haver mudança de endereço. Mas muitas pessoas querem que endereços sejam mudados, mas sem mudar. Pessoas que querem que situações sejam resolvidas, sem mudar de atitude, sem mudar de postura, sem buscar. Não dá certo não. Outra situação que nós vemos aqui, ainda no versículo 7, o paralítico falou, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando Jesus perguntou se ele quer ser curado. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele vivia dependendo dos outros. Era uma pessoa dependente dos outros. Ele não conseguia tomar decisões sozinho. Ele não conseguia avançar, ele não conseguia andar por conta própria. Ele dependia de pessoas até para chegar lá no tanque. Eu tenho certeza que alguém devia levá-lo, porque se ele era paralítico, alguém tinha que levá-lo até no tanque. Só que para quando recebesse, para receber o milagre final, não tinha ninguém que levava para dentro do tanque. Até perto do tanque pessoas levavam, mas depois não levavam. Ele era dependente. Quantas pessoas hoje estão dependentes de vícios, conforme eu falei lá em cima, de remédios, e até de outras pessoas para se sentirem valorizadas, receber um elogio. Quantas pessoas não vivem assim? Cristãos que só movem se alguém os empurrar ou se puxar. Às vezes eles só movem através de um líder, através de um pastor. Tem que fazer alguma coisa. Tem pessoas, meus irmãos, dentro de igrejas, que só movem através de poder de profecias. Está repreendido em nome de Jesus. Busca o Senhor, que você vai ouvir a voz dEle, porque tem um monte de pessoas dizendo ser profeta, profetas fakes. Pessoas atrás de profetas, para ouvir profetada, você vai se arrebentar. Não estou fazendo ameaça.
Você não tem que procurar profeta, você tem que procurar Jesus. É Ele que resolve. É Ele que orienta os profetas verdadeiros. Porque hoje tem muitos falsos profetas. Com a palavra que Jesus deu para ele, levanta e anda, ele não precisou mais de ajuda de ninguém. Porque Jesus entrou na vida dele. A força veio do Senhor. Quando Jesus nos levanta, Ele nos torna firmes. Você não vai cair de novo não. A não ser que você venha titubear, olhar para trás. Aí complica. Pode cair até por outra situação, mas por aquela que você estava passando, só me perdoe, se for burrice. Aí é complicado. Então quando você se levantar, mudar de endereço, você não vai voltar mais para aquele endereço anterior não. Você vai parar de usar muletas. Você vai parar de ter necessidade de pedir socorro às pessoas, você que vai socorrer, pode ter certeza disso. Em Cristo, você não vai precisar de muleta, porque Ele nos vai ensinar a caminhar. Ele nos ensina a caminhar, Ele te ensina a caminhar. Então, Ele mudou de endereço, daquela dependência que Ele tinha, para o endereço da autonomia em Cristo, porque quando Cristo entrou, Ele se tornou autônomo. Ele não precisava mais de ajuda daquelas pessoas que não o ajudavam. Ele buscava essa ajuda, mas aquelas pessoas não ajudavam. Talvez você esteja assim também, buscando pessoas que não estão te ajudando e você achando que ela vai te ajudar. Lê do engano, meu irmão. Quem te ajuda e resolve o seu problema é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem jeito. Outra mudança que nós vemos aqui. Aquele paralítico, ele estava exposto num lugar público. Muitas pessoas ali. Ele estava exposto a todos. Todas aquelas pessoas sabiam que ele era paralítico. Estava ali há 38 anos. Você acha que ele se sentia bem? Primeiro, um paralítico não vai se sentir bem nunca. Segundo, aquela situação há 38 anos acontecendo com ele, provavelmente ele devia até ficar envergonhado. Há 38 anos eu tenho buscado aqui a bênção e não tenho conseguido. Aquela situação, assim, não devia ser agradável para ele. E talvez as pessoas até comentavam assim, olha ali o homem de 38 anos paralítico. Porque nem fala o nome dele aqui. Pode ser que eles tenham colocado um apelido nele. Um homem de 38 anos paralítico. Quantas pessoas hoje não estão na mesma situação de vergonha no meio da sociedade? Com um rótulo de ex-presidiário. Com um rótulo de ex-viciado. Com um rótulo de ex-divorciado. Com um rótulo de ex-falido. Hoje, muitas pessoas estão rotuladas e já mudaram de vida. Muitas pessoas. E aí essas pessoas, elas absorvem essa rotulação delas e sentem vergonha da história delas. Mas esqueceu que houve uma mudança. A partir do momento que a pessoa conhece Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e o Senhor está fazendo tudo novo. Então as pessoas têm que tomar posse disso e muitos não tomam posse. Continuam carregando aquele peso do passado. Eu fui um ex-drogado, eu fui uma ex-prostituta, eu fui um ex-adulto. Você foi ex, agora você é atual servo do Senhor. Então chega! Chega de ficar se culpando, chega de ficar com esse peso nos seus ombros. Em Cristo, a vergonha vira honra. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, aquilo tudo que nós tínhamos de vergonha na nossa vida, vai virar honra para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Nós vamos dar o testemunho da mudança que Jesus fez na nossa vida. E muitas pessoas vão ser impactadas pelo seu testemunho. Não precisa ficar com vergonha, não. Vão ter pessoas que vão te acusar, vão te apontar o dedo. Mas você é isso. Eu fui, mas agora eu sou um servo do Senhor. A minha vida mudou depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a servir ao Senhor. Acabou. E aquele homem que foi curado, aquele paralítico que foi curado, ele passou a caminhar normalmente no meio das pessoas. Deus tirou o rótulo da vergonha e colocou o selo da honra. Deus está tirando o rótulo da vergonha de muitas pessoas aqui do passado e está colocando o rótulo, o selo da honra, o selo do Espírito Santo, porque nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. As pessoas, a hora que verem vocês, não vai dizer, não, ali está um ex-drogado, ali está um ex-prostituta, ali está um ex-alcoólatra. Não, vai dizer, não, ali está um homem, uma mulher, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Você vai fazer diferença.
aonde quer que você vá. Então a mudança de endereço da vergonha pública para o endereço de honra diante dos homens. Você vai ser honrado. Você não vai ser mais aquela pessoa menosprezada. Que seja, que continue sendo. É a sociedade, mas você vai ser honrado por Deus. Vai ser honrado por Deus como filho dele. Mais outra mudança. Aqui que nós vemos. 38 anos desperdiçado em sofrimento. Você vendo aí, versículo 5. 38 anos. Gente, eu sou insistente, mas eu não sei se eu insistiria tanto assim não. 38 anos, provavelmente não se fala, mas creio que diariamente, porque diz que o anjo ia lá, movia as águas diariamente, e uma pessoa era curada. 38 anos. É lógico, nesses 38 anos, ele deixou de desfrutar boa parte da vida dele. Ele perdeu a vida dele ali, esperando alguém levá-lo para dentro do tanque, e ninguém levava. Ele deve ter ficado decepcionado. É lógico que aquela situação de 38 anos, ele foi também desperdiçando a vida dele e morrendo lentamente. Porque aquilo ali, nessa situação que ele passava, aquilo ali até acelerava a morte dele. Essa depressão, essa solidão, essa frustração, isso antecipa a morte da pessoa. Então, 38 anos sofrendo, numa vida terrível, ele não pôde desfrutar do melhor que Deus tinha para ele. Quantas pessoas hoje estão presas em situações do passado? Quantas pessoas hoje estão sofrendo por situações que ocorreram no passado? Eu não sei quantos anos, 3, 5, 10, 20. Tem pessoas com 30 anos, 40 anos, que não esquece daquela coisa ruim que aconteceu lá atrás. Você está morrendo lentamente. Você está antecipando a sua morte. Em nome de Jesus, ministra perdão. Libera essas pessoas que te fizeram mal. Insistem, quantos insistem? Parece que tem pessoas, parece que são masoquistas, pessoas que gostam de sofrer. Insistem em pensar só coisas ruins. Só coisas ruins. Nada de positivo. Tudo que Deus faz de positivo na vida da pessoa, ela deixa de lado, mas dá ênfase àquelas coisas ruins. Aquele paralítico estava nessa situação, 38 anos, morrendo lentamente. Agora, só que Jesus restituiu a história dele com uma nova vida. Levanta e anda. Jesus restituiu a vida daquela pessoa, a história dela. A partir daquele momento, ele pôde começar a usufruir aquilo que Deus tem de melhor para ele. A partir do momento que você se desvencilhar do passado, você vai viver uma nova vida, uma vida promissora, uma vida sem peso, uma vida sem trauma, uma vida sem lembrança desagradável. Vai lembrar? Vai, mas aquilo não vai te fazer mais mal. Larga isso para trás. Venha viver o melhor de Deus. Venha viver aquilo que Ele tem para você. Deixa o passado para trás. Jesus transforma anos perdidos em vida abundante. Jesus transformou o endereço daquela pessoa de morte lenta para um endereço de vida abundante. Ele estava morrendo lentamente e veio para uma vida abundante. Eu quero concluir, que a conclusão é um pouquinho extensa também. Quantas pessoas hoje não estão em endereços de dor? Pessoas sentindo mal em todos os aspectos, físico e emocionalmente. Pessoas hoje, endereços do vício, pessoas viciadas. Teve uma pessoa aqui na igreja que eu estava sentindo falta há algum tempo. E essa pessoa estava envolvida em coisas não muito agradáveis. Não estava legal. Eu senti falta dessa pessoa, orei, entrei em contato com ela. Chamando, cara, estou sentindo falta de você na igreja. Ele falou, pastor, eu estou na lama. Eu estou na lama. Eu não tenho coragem de ir para a igreja. Eu falei, cara, Jesus quer do jeito que você está. Pode estar na lama, pode estar sujo, pode estar drogado, pode estar com... Vem na igreja, vem, eu vou te receber lá. Jesus quer você desse jeito para te restaurar. Jesus quer a pessoa do jeito que está. Jesus não quer só pessoas santas entrando ali, não. Pelo contrário, Jesus quer que nós sejamos usados para trazer aqueles perdidos mesmo, para aqui ter uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova visão, um novo ânimo. Quantas pessoas estão
presas no endereço da solidão, sozinhas, cheias de pessoas ao redor, mas estão sozinhas, fracassadas, doentes, pessoas decepcionadas com uma série de situações, perdas que talvez você tenha sofrido, eu não sei, não conheço todos aqui, conheço poucas pessoas com mais intimidade. Creio que vocês, muitos aqui, devem ter tido perdas. Todos nós temos, eu já tive também. Mas não é por isso que você vai abaixar a sua cabeça e parar de viver, ficar murmurando. Tem uma vida toda pela frente. E tem esse Deus que cura, que sara, que transforma, que te dá uma nova chance. Quando Jesus encontrou aquele paralítico, ele mudou o endereço de vários endereços dele. Ele passou a ter uma nova vida. Quando Jesus entra na nossa vida, nós iremos declarar que esse local não é mais meu endereço. Qual é o endereço que você está vivendo de coisas ruins? Você vai dizer, esse não é mais meu endereço, acabou. Meu endereço é outro agora. O endereço que o Senhor tem para mim é completamente diferente do que esse que eu estou. O Senhor fala para você hoje que esse lugar de dor não será o seu último endereço. Ele está mudando o seu endereço agora. Não é o último endereço, essa dor que você está sentindo acabou. Recebe mesmo como promessa do Senhor. É um novo endereço que Ele está te dando. Amém, igreja? Amém. Vocês parecem que estão anestesiados. Existem promessas aqui. E parece que as pessoas estão voando. Não dá para entender. O Senhor tem muito mais para você. Como tinha para aquele paralítico, tem para você. Porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre. Ele está aqui, Ele pode fazer milagre. Ele pode te curar, Ele pode te levantar. Você pode sair desse marasmo. Qual é o endereço que você pode estar preso? Aquele paralítico estava da paralisia para o caminhar. Talvez você esteja paralisado, mas o Senhor hoje vai fazer você caminhar de uma forma diferente. Chega de paralisia, chega de ficar com a vida travada. Levanta e anda. Ele estava esperando ali 38 anos, mas o Senhor chegou e ele levantou, ele começou a andar, ele agiu. Você vai começar a agir, chega desse marasmo também, ficar só esperando. Não. Comece a agir, meu irmão. Comece a fazer alguma coisa. Da solidão, você se sente sozinho. Aquele paralítico estava no meio de uma multidão, talvez você aqui no meio da igreja, 300, 500, 800 pessoas, não sei. Mas você se sente sozinho. Você não está sozinho porque tem um Deus que serve você, que está com você todos os dias. Ele está com você. Então toma posse. Aquele homem se sentia derrotado, mas quando Jesus veio, entrou na vida dele, ele recebeu, ele passou a ser uma pessoa vitoriosa. Talvez você esteja pensando, não tem jeito para mim, eu sou um derrotado, tudo dá errado para mim, está repreendido, conforme eu falei. Você vai passar a ter vitória na sua vida, se permitir que Jesus trabalhe na sua vida. Ele era dependente das pessoas, uma pessoa dependente, mas aí, com a vinda de Jesus, ele passou a ter autonomia, ele passou a andar sozinho. Talvez você fica na dependência de pessoas, vivendo da migalha, daquilo que cai no chão, conforme está na Bíblia, o que os cachorrinhos comem, aquilo que sobrar é seu, acabou. Essa dependência acabou. Você tem autonomia agora, porque Cristo está na sua vida, Jesus está com você. Chega de dependência. Talvez você tenha vergonha do que você era. Você tem vergonha do seu passado. Você tem vergonha das pessoas ficarem apontando o dedo para você. Mas isso hoje está acabando, porque o Senhor está te honrando, o Senhor vai te honrar. E essa vergonha daquilo que você fez, você vai usar como testemunho, para que muitas pessoas venham para Jesus. Você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Talvez você esteja caminhando para uma morte lenta. 38 anos aquele homem estava. Ele não usufruía de mais nada. Estava morrendo lentamente. Pode ser que você esteja assim também, mas a partir de hoje, acabou essa morte lenta, é uma nova vida, você vai ter uma vida abundante para desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você. Amém? Jesus te pergunta agora, como está no versículo 6 do capítulo 5, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele está te perguntando. O que você hoje está passando? Qual é o seu endereço? Você quer sair desse endereço ruim, de maldição, de coisas que só travam a sua vida para um novo endereço? Quer ser curado? Se você disse que sim, Ele vai mudar seu endereço hoje.
Jesus está dizendo para você: levanta, pega sua maca, seu leito, sua cama, seu colchonete, o que quer que seja, comece a andar. Chega de ficar nessa situação. Confie nele, que só ele pode dar aquilo que você está precisando. Você talvez tenha confiado muito nos homens, no dinheiro, na sua posição social, na posição social de terceiros, e não resolveu nada. Inverte isso um pouco, entrega nas mãos do Senhor, que você vai ver o resultado. Comece a declarar: o pecado não é mais meu endereço. O pecado não é mais o meu endereço. A dor não é mais o meu endereço. Se você está sentindo dor emocional, dor física, não faz mais parte de mim, não é mais meu endereço. A condenação não é mais meu endereço. Muitas pessoas já se sentiam condenadas, sentenciadas. Não tem jeito, o Senhor está falando que tem jeito. Levanta, pega a sua cama e anda, porque tem jeito. É um novo tempo, chega de condenação. Chega de condenação. Porque o juiz dos juízes está te absolvendo. Não tem mais condenação nenhuma daqueles que estão em Cristo Jesus. E por que você fica se autocondenando? Por que você fica ouvindo as pessoas te condenarem? Não aceite isso. Jesus está mudando muitos endereços aqui. E eu quero dizer, para finalizar mesmo, aquele homem precisava ir no tanque, aquelas pessoas precisavam ir naquele tanque para ser curada, para a água se mover. E um só é curado. Jesus é o rio de águas vivas. E Ele está passando aqui, Ele está passando no nosso meio. Você pode se banhar com essa água viva que é dada para nós, sem precisar de esforço. Se limpe, banhe. Receba mesmo aquilo que Ele tem de melhor para você. Não precisa de anjo, basta Jesus. E mais, aquele anjo só curava uma pessoa. Jesus cura todos. Todos, indistintamente. Não importa. Não tem regra para Jesus para levar um só, levar lá no poço. Não, basta falar: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Eu quero mudar esse endereço. Fala para o Senhor: eu preciso ser curado, Pai. Eu preciso. Vamos ficar de pé, por favor. Põe essa música. Ou não, põe não, vocês tocam. Preste atenção na letra dessa música. Eu quero orar com você. Você quer mudar de endereço? Vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Quanto tempo você nessa situação? Quanto tempo você está nesse marasmo? Quanto você está travado? Quanto tempo? Você está esperando o mover das águas? Não! Aquele que é um rio de águas vivas já está aqui no nosso meio. Você tem visto tantas pessoas prosperarem e você fica estática. Ninguém te ajuda. Ninguém te ajuda. Oh, Senhor, águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte. Fonte de águas vivas, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você quer essa fonte? Vem aqui. O Senhor está falando para você. Pega a tua cama e anda. Chega. Chega. Você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te O que tem te aprisionado? O que tem feito você sofrer? Hoje vai ser dado um basta. Vai haver um basta em nome de Jesus. De que nada é impossível aquele. Você crê? Você crê? Não é impossível. Não é impossível, porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Pega essa cama mesmo. Pude ir até o tanque, mas veio ao meu Senhor, uma fonte. Fala com o teu povo, Pai. A fonte de água viva está aqui. Oh.
Mas vem ao meu encontro uma fonte de águas vivas. E me disse assim: o Senhor está dizendo para você. O Senhor está falando para você. Se alguém te perguntar por quê, tua cama e anda. Alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível, não. Você crê? Não é impossível para ninguém. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave nova e abrir. Você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. A última palavra quem dá é o nosso Pai. É o nosso Pai. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar. Qual é a porta que fechou para você? Ela vai ser aberta. Porque o Senhor abre qualquer porta. A última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que oh, Deus, fala com o teu povo, Pai. Fala, Senhor, o que tem trazido peso para o teu povo, Pai? Existem pessoas, Pai, presas no passado, sofrendo, morrendo de forma lenta, Pai. Fala com essas pessoas, Espírito Santo. Está havendo mudanças de endereço. Prisões estão sendo abertas. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, fala, Pai. Ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Se você crê, você vai receber. Nada é impossível. Se você crê, você vai receber. Só que existem muitas pessoas tímidas. O Espírito Santo está falando com você e você insiste. Não, eu estou com vergonha. É igual aquele paralítico. Talvez ele estivesse com vergonha da situação que ele estava passando ali. Não podia andar há 38 anos. Talvez as pessoas estivessem falando dele. E hoje, se você for aqui na frente receber uma oração, você vai falar assim: não, as pessoas vão achar o que de mim? E eu digo mais. Eu não estou dizendo nem para as pessoas que não estão em cargo de liderança. Existem muitas pessoas, líderes da igreja, que não se colocam à frente por vergonha, por achar que se eles vierem na frente, vai mostrar a fragilidade deles. Pai, incomode essas pessoas, Pai. Que orgulho é esse, Senhor? Que orgulho é esse? Se nós temos necessidade do Senhor, nós temos que falar de forma muito clara. Eu, começando de mim, eu tenho necessidade do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu quero mudar cada vez mais a minha vida. Eu quero sair desses endereços ruins que eu tenho, que eu sei que eu tenho ainda. Eu luto contra isso. Eu confesso aqui, Deus. Eu quero confessar diante da igreja, diante do Senhor. Eu preciso, Pai. Agora existem pessoas, Pai, que relutam para mostrar uma certa espiritualidade que não tem. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Todos nós precisamos. Eu vou continuar pela última vez. Você quer receber uma oração? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Qual o endereço que hoje está na sua vida, que você quer sair dele? Qual é o endereço que tem te atormentado?
Qual é o endereço que você não suporta mais? Não, eu quero, Pai, uma mudança. Eu quero uma alteração, Pai. Eu não tenho mais forças, mas o Senhor está dizendo, eu vou te dar a força necessária. E estou falando para você, você vai sair daqui, você vai levantar, você vai andar para uma nova fase da sua vida. Em nome de Jesus. Isso não é vergonha, meu irmão. E eu continuo insistindo aqui. Existem líderes que precisam fazer isso. Estão resistindo. Líderes. Eu não ia falar isso à toa. Líderes. Mas é com você. Eu quero orar com você. Se tiver mais pessoas, pode chegar mais para frente aqui um pouquinho, por favor. Eu quero orar com vocês. Por favor. Tem mais pessoas que querem vir aqui? Tem mais pessoas? Pai, eu sei que não é fácil um apelo desse. Eu sei que é difícil, Pai, as pessoas responderem esse tipo de apelo. Mas isso não é vergonha, não. Pode vir aqui para frente. Isso não é vergonha, não, Pai. Isso é necessidade. E quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor responde. O Senhor fez algo maravilhoso com aquele paralítico. Pai, eu sou o primeiro paralítico aqui da igreja. E temos esses outros irmãos que estão aqui pedindo socorro. Pai, eu preciso da sua ajuda, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu já tentei de tudo. Eu me sinto muito só, Pai. Às vezes existem tantas pessoas ao meu redor, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Mas eu quero dizer para você que esse vazio o Senhor está começando a preencher agora. Você não vai sentir mais esse vazio na sua vida, porque existe um Deus que está sobre você. E Ele está dizendo, chega esse endereço de solidão. Está acabando agora. Esse endereço de sofrimento, esse endereço de derrota está acabando, e você vai começar um novo ciclo na sua vida. Você vai começar a perceber as vitórias que o Senhor vai começar a te dar. Mas para isso você se agarra no Senhor. Confie nele, para de confiar nos outros, para de confiar nos homens. Confia nele. Só Ele pode te dar aquilo que você precisa. Às vezes você quer contar com a ajuda de pessoas que você confiava, inclusive. Elas têm virado as costas para você. Enquanto você estava bem, era amigo, abraçava, te tratava bem. Mas agora a situação ficou complicada, acabou a amizade, acabou a proximidade. Esse Deus nunca vai te abandonar. Esse Deus continua com você. Pega sua cama e anda. Comece a andar. Recebe do Senhor. Recebe esse carinho. Recebe esse renovo do Senhor. Recebe essa companhia do Senhor. Recebe um novo tempo do Senhor. Recebe. Recebe que só o Senhor pode dar isso, Pai. Nós não podemos dar nada, mas o Senhor pode dar. Nós não temos nem ouro nem prata, mas nós o que temos é o Senhor. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Senhor, faça essas pessoas, Deus, ter uma nova vida. Senhor, faça com que essas pessoas venham ter nova esperança, Pai. Essa esperança no Senhor, ó Pai. Não deixe, Senhor, que elas saiam daqui da mesma maneira que entraram. Que elas saiam daqui, Pai, cheias da presença do Senhor. Cheias da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que essas pessoas se sintam acolhidas, abraçadas, amadas pelo Senhor. Decepções que pessoas sofreram, Pai, que o Senhor esteja curando essas feridas, Pai. Pessoas que foram maltratadas, acusadas de forma injusta. O Senhor sabe, Pai, o que elas fizeram. O Senhor é o juiz dos juízes. Não deixe que elas carreguem essa culpa sobre os ombros. E mesmo que se tiver culpa, conforme nós falamos ali, a palavra do Senhor fala, são novas criaturas, Pai.
que elas fiquem carregando o passado como parte atuante na vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora, Pai, abençoar cada uma dessas vidas que estão aqui, Pai. Que o Senhor esteja mesmo, Senhor, no dia a dia delas. Que elas possam ter tomado posse, que esse leito nunca mais, esse endereço nunca mais vai ser endereço deles, Pai. Endereço de morte lenta, endereço de falta de cuidado, endereço de derrota. Isso está sendo anulado e está passando a ter um novo endereço à sua vida, endereço de vitória, endereço de pessoa que está todo dia, toda hora com você, que é Jesus Cristo. Solidão acabou, porque você tem um Deus que está junto com você. Ele supre as suas necessidades e a sua solidão. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos. Que eles saiam daqui, Senhor, cheios da presença do Senhor. Não só esses que estão aqui, Pai, mas toda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.